vou falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Né? Para começar, vamos visualizar a reta dos números reais. Né? A reta real a gente já conhece, certo? A gente tem, se aqui é o zero, então vou considerar cada quadradinho como uma unidade. Né? Então, 1, 2, 3, andando para a direita, a gente cresce, né? Até o infinito positivo. Se a gente andar para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito negativo, certo? O plano cartesiano relaciona duas grandezas, né? Uma coisa assim absolutamente útil para tudo, né? Então, entender o plano cartesiano, conseguir visualizar as informações no gráfico é uma das habilidades assim indispensáveis para qualquer pessoa em qualquer profissão, tá? O plano cartesiano tem duas retas, são duas retas de números reais, né? Colocadas no mesmo plano, por isso plano cartesiano, né? Elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Elas são perpendiculares, né? A posição ortogonal. O nome cartesiano vem do matemático, filósofo René Descartes, que foi quem criou o plano, tá? Então, ó, cada uma das retas é chamada de eixo. O eixo horizontal é o eixo das abscissas. É o eixo que a gente chama de eixo X, tá? Eixo das abscissas. O eixo vertical é o eixo das ordenadas, é o eixo Y. Eixo Y das ordenadas. Tá? O ponto onde os dois eixos se encontram é a origem do plano cartesiano. Ela tá aqui, ó. A origem, né? 0 de x, 0 de y. Digamos, o pontinho não andou, né? O eixo x cresce conforme a gente caminha para a direita, né? Assim como a reta dos reais mesmo. Essa é mais fácil de enxergar porque a gente já conhece a reta de forma horizontal, né? Então, andando a partir da origem para a direita, no x, ele cresce, e para a esquerda ele decresce, né? Da origem para a direita, a gente vai ter os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito positivo, e andando para a esquerda a partir da origem, são os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e blá, 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 tá? Todos os números reais estão aqui. O eixo Y, ele, digamos assim, cresce para cima e decresce para baixo, né? Então, acima da origem, caminhando para cima, são os números positivos, eles vão crescendo, e para baixo da origem, no eixo Y, conforme a gente desce, a gente vai decrescendo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito negativo, tá? Repare também que o plano cartesiano, ele forma 4 setores aqui, 4 pedaços, são os chamados quadrantes, né? Então aqui, ó, esse é o primeiro quadrante, tá? Esse vai ser o segundo, esse aqui vai ser o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, tudo bem? Lembre-se sempre, primeiro, segundo, terceiro e quarto são os quadrantes do plano cartesiano, né? Como eu falei antes, o plano cartesiano existe para a gente poder visualizar a relação entre duas grandezas, ver de que forma elas caminham juntas, né? Então, cada pontinho no plano cartesiano pode ser localizado através das suas coordenadas, né? O valor de x e o valor de y. E aí vem o par ordenado. Par ordenado sempre se escreve x, y, sempre x primeiro, sempre o y depois, tá? Esse é o par ordenado. É a forma como a gente encontra todos os pontos no plano cartesiano, tá? Então, por exemplo, se eu tiver o ponto de coordenadas, vou dar um exemplo aqui, sei lá, 3 e 7. O que isso quer dizer? Eu tenho um ponto, como é que eu faço para encontrar esse ponto no plano, né? Eu sei que a abscissa dele, o x dele é 3 e a ordenada, o y é 7. Então, a partir da origem, no eixo X, eu vou caminhar 3 unidades. 1, 2 e 3, certo?
E também a partir da origem, mas caminhando no eixo das ordenadas, eu vou até o 7 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o meu 7 que tá aqui. Aí, ó, o ponto de encontro das coordenadas é no plano cartesiano, onde se localiza este ponto aqui, ó, 3 e 7, tá? Isso é o básico do plano cartesiano. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, tá?